Olá pessoal, Danilo Pinheiro, vou mostrar para vocês nesse vídeo tutorial um conceito muito importante no rigging que a gente costuma utilizar bastante em personagens que são cartoons e também em rigs que a gente precisa de um pouco mais de flexibilidade nas deformações do nosso personagem ou de algum rig que a gente esteja criando. A gente vai estudar o conceito de ribbon. Ribbon é um conceito que a gente não vê no nosso curso de rigging na Aprendiz Online. Ele vamos considerar como um conceito avançado e normalmente a gente leva um tempo até conseguir compreender bem esse conceito de ribbon, porque ele precisa, além de ser criado o sistema de ribbon, precisa entender como ele vai ser aplicado no nosso personagem. Então, eu vou mostrar para vocês o conceito nessa vídeo tutorial. A gente vai ver como criar um ribbon, a gente vai ver como otimizar o nosso ribbon, a gente vai tentar simplificar algumas coisas no ribbon. A gente também vai ver uns exemplos práticos e o que a gente pode melhorar no nosso sistema. Então, não é basicamente um tutorial para você conseguir aplicar direto no seu personagem o ribbon, porque depende muito da adaptação que você vai fazer ele para o seu setup. Então, existem muitos tipos de fazer ribbons diferentes. Eu vou passar o original, que vamos dizer assim, a forma mais tradicional de se criar. Eu acho que é importante a gente aprender ela. Esse vídeo com certeza vai ficar bem longo e muitas vezes a gente vai precisar parar e voltar um pouco e entender o que é que foi feito para a gente conseguir compreender bem, tá? Eu tenho aqui um roteiro, vou mostrar para vocês, ó. Eu criei um roteiro para a gente poder seguir, porque o assunto é um pouco complexo mesmo e para a gente não ficar se perdendo toda hora, eu anotei os pontos principais que a gente precisa falar e a gente vai seguindo com calma, tá bom? Primeiramente, assim, o ribbon, ele é uma coisa que não foi eu que criei. Então, assim, o autor que criou ele foi o Aaron Hawley. O Aaron Hawley, ele é um grande rigger das antigas mesmo, sabe? Ele desenvolveu essa técnica de ribbon para poder aplicar no filme Meet the Robson, se não me engano, da Disney. Ele era o rigger da Disney. Então, assim, ele tinha um tutorial que mostrava sobre isso, que era do Fahrenheit Digital. Mas infelizmente o Fahrenheit Digital não tem mais esses tutoriais à venda na internet. E esse conceito ficou então para os riggers que aprenderam na época passarem para frente uns para os outros. Tá? Então eu não lembro exatamente 100% como foi que eu aprendi no tutorial dele quando eu assisti. Mas eu vou tentar replicar para vocês um conceito que ficou e que realmente é muito utilizado como técnica tradicional. Tá? Nos meus rigs, eu não utilizo basicamente isso que eu vou mostrar aqui, mas eu melhoro algumas coisas e simplifico outras para poder aplicar no rig e ficar mais rápido e também para ficar um pouco mais acessível aos animadores os controles do rig, tá? Vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa entender, o conceito de ribbon é assim. A gente vai ter um NURBS plane, onde a gente vai grudar nesse NURBS plane alguns joints. Esses joints que estão grudados no NURBS plane vão esquinar a nossa geometria final. E esse NURBS plane a gente vai fazer com que ele estique homogeneamente, encolha homogeneamente. E quando a gente torcer ele, deformar esse NURBS plane, os nossos joints que estão grudados no nosso NURBS plane, ele vai seguir para a gente. Tá? Eu vou mostrar para vocês aqui inicialmente o que é um ribbon. Eu criei aqui um só para identificar para vocês o sistema. Tá? É basicamente isso daqui, ó. Você tem um NURBS plane aqui, e esse NURBS plane você tem joints anexados nele, e você tem controles. Ó. Você tem um controle lá em cima que faz assim, e os joints ficam orientados para poder deformar o seu NURBS plane. Ó. Então isso daqui é um ribbon, onde você tem um controle que vai fazer ele mexer aqui no meio, e os nossos joints, olha lá, eles estão seguindo a nossa NURBS plane, tá bom? A gente tem várias formas de fazer isso e esse aqui é o setup que a gente vai começar a fazer agora para poder depois aprender a implementar isso no nosso personagem, tá bom? Vamos lá, a gente vai começar uma cena do zero e a gente vai criar um NURBS plane. Então a gente vem aqui, ó, Create NURBS Primitive Plane. Aí você pode vir aqui no Option, já setar para você o tamanho que você quer e etc. Mas, por exemplo, aqui a gente pode pôr largura 1 e comprimento 5, que é o padrão que a gente faz. E ele tem que ser cúbico, e o V dele, a U a gente deixa 1, e o V aqui, ó, você deixa 5. Por que 5? Você poderia até mudar isso depois se você quisesse aqui, sabe? Olha,
Você poderia vir aqui e pedir 1 e 5, sabe? 1 e 5 aqui também, e deixa sempre cúbico, tá? Para facilitar, eu acho que eu vou deixar ele na grade apontadinho para cima, assim, ó. Aqui em 90 graus, tá? Mas isso é indiferente, a gente poderia fazer ele na grade também, aqui deitado em X, em Y, tanto faz. E depois a gente vai rotacionar ele e posicionar ele no nosso personagem para fazer aqueles bends que a gente chama, para fazer, a gente tem uns que chamam também de braço mangueirinha, espaguete, etc, tá? Então a gente tem muitas funcionalidades com esse ribbon que a gente vai criar. Vamos lá, primeiro a gente faz o NURBS Plane. Esse NURBS Plane a gente vai chamar ele de ribbon. NURBS Plane, ok. E a gente também precisa fazer com que ele tenha um rebuild, porque aqui, ó, se vocês forem ver os CVs dele, do nosso NURBS Plane, ele tem alguns vértices aqui que são desnecessários, tá vendo? Alguns CVs do NURBS. Então a gente pode dar um rebuild para tirar isso. É fácil, a gente vem aqui no Modeling, Surface, aí você tem aqui Rebuild. Aí você vai pedir aqui Rebuild em U Direction, no número de spans em U, que é essa direção aqui, como se fosse o X dele, você vai deixar somente um 1, e você vai pedir U Degree 1 também. Eu acho que assim, acho que deve funcionar. Você vai criar o rebuild dele, olha lá, ele limpou aqui no meio pra gente esses nossos CVs que estavam ali desnecessariamente. Aí a gente vai deletar o histórico, dar um Freeze Transformation, ele limpou pra gente a nossa geometria para poder utilizar ela como NURBS, tá bom? A próxima parte a gente vai então criar follicles para ela. O que são follicles? Follicles são partes do Maya Hair em que a gente usa um node que gruda em cima da nossa superfície. Então o follicle ele vai seguir nosso NURBS Plane e a gente vai colocar os joints filhos do nosso NURBS Plane, e como o follicle segue o NURBS Plane, o joint também vai. Então a gente cria o follicle aqui, ó. Aliás, outros tipos de ribbon a gente não utiliza follicle, porque o cálculo do follicle é um pouco mais pesado. Vou mostrar para vocês uma outra otimização que a gente pode fazer, que a gente tem isso em script, tá bom? Aqui, ó, Any Hair, você vem aqui em Create Hair, aí você vai pedir aqui, por exemplo, em vez de Output Paint Effects, você pede NURBS Curves. Aqui em U você vai pedir uma em V5, que é o padrão que a gente está usando aqui, tá? Se o seu ribbon fosse maior, você poderia fazer diferente. Você vai criar o seu hair, ele vai vir com essas curvas aqui, ó, a gente depois vai limpar elas, mas elas são do hair, olha, são para fazer o cabelinho balançar. Opa, aqui tá até super rápido, que tá Play Every Frame, mas imagina que ele é só para isso, tá? Aí o que a gente faz? A gente deleta essas curvas aqui que a gente não precisa delas, elas estão aqui, ó. A gente pode deletar. A gente vai precisar desses vermelhinhos aqui, ó, que são os follicles, que olha lá, que se a gente mudar aqui o nosso NURBS Plane, o follicle está seguindo, tá vendo? Isso aqui que é interessante para a gente. Agora, a gente pode deletar também o Nucleus e também o Maya Hair System, que são cálculos do hair que a gente não precisa nesse momento, tá? Aqui a gente vai deletar essas curvas de grupos aqui de transforms que ele criou para a gente, não precisa. Esses ribbons estão ali e eles estão seguindo a nossa geometria, tá? Eu acho que ficou um pouco cinza ali, eu vou mudar o background, talvez para escuro, assim, talvez fica mais fácil da gente ver, tá? Então vamos lá, agora o que a gente faz? A gente vai renomear esse aqui, são os nossos ribbon follicles group, e esse aqui são cada um dos ribbon follicle, por exemplo, esse aqui vai ser lá embaixo, então vou colocar como 000 follicle. Aí esse nome aqui a gente vai usar até o número que a gente precisa ali, tá bom? Rapidinho a gente renomeia. Esse é o 3 e o próximo é o 4, tá bom? Ótimo. Agora a gente vai usar esses ribbons que eles estão ali, ó, como se fosse seguindo a nossa geometria, tá vendo? Isso é super importante pra gente, que eles sigam a geometria e apresentem pra gente ali, tá? Eu vou desligar essa grade só para não atrapalhar a gente. Então vamos lá. Aqui a gente vai criar agora os nossos joints que vão estar seguindo esse nosso follicles, tá bom?
Aqui, ó, a gente vai criar 5 joints. Pode vir aqui em Rigging, Skeleton, Create Joint. Vou criar na grade, apertar Enter, ele está ali. Esse joint eu vou renomear ele, é claro, para Ribbon 00JNT, porque esse aqui vai ser o joint que vai esquinar a nossa geometria final. Então, para facilitar, eu vou colocar eles ali dentro do follicle e dar 0 neles, que aí eles vão para o lugar onde eles devem estar, tá? Que é aqui embaixo. Aí o outro eu vou parentear aqui, coloca 0 nele e ele vai para a posição 1, por exemplo. Aí depois eu duplico, parenteio no próximo e ele vai para a posição 2 assim que eu zerar o nosso transform dele aqui, ó, 0. Aí eu duplico de novo, Ctrl D, parent com P e assim sucessivamente. É um pouco manual esses trabalhos aqui, mas normalmente a gente ou salva o nosso ribbon criado em um arquivo para depois aplicar no nosso personagem da maneira que a gente precisar, ou a gente cria por programação. Isso daqui já faz esse trabalho manual todo que a gente está fazendo. O que a gente conseguiu agora? A gente conseguiu com que o nosso NURBS Plane, se ele deformar, ele vai levar os nossos joints. Olha lá, era exatamente isso que a gente precisava, tá? Os nossos joints sendo levados ali pelo nosso NURBS Plane, tá bom? Ótimo. Próxima etapa, a gente precisa criar controles para isso. E para controles que a gente vai criar, a gente vai precisar de alguns joints que se orientem, igual a gente mostrei para vocês no início. Esses joints que se orientam, a gente chama eles de drivers. E pode dar o nome que você quiser, mas eles vão ajudar a deformar esse NURBS Plane, porque a gente vai utilizar eles posteriormente como skin cluster desse NURBS Plane. Se você não quiser usar esses joints, você poderia simplificar, criar clusters e usar controles que levem esse cluster para poder deformar o seu NURBS Plane. Então depende muito do setup que você vai criar. Então por isso que esse tutorial aqui não é uma coisa de seguir passo a passo, você tem o seu resultado melhor do mundo, não, porque você vai ter que adaptar ele ao seu trabalho, tá? Vamos lá, então agora a gente vai criar alguns joints novos. Aqui, create joint, ok. Esses joints aqui, a gente vai snapar ele no lugar onde a gente precisa, que é um no meio. Então aqui eu vou aumentar aqui o tamanho dele só para a gente identificar quem eles são. Esse aqui do meio, vai ter um no meio, um embaixo e um em cima. Esse daqui eu vou chamar ele de top driver. Opa. Vamos pôr direito, né? Ribbon top driver JXT, porque eu costumo chamar de JXT o sufixo para o joint que é de suporte. Ele não é um joint de skinning final na nossa geometria. Esse daqui vai ser o middle, assim, e esse de baixo vai ser o bottom, que é baixo. Desculpa, bottom. Ok, então agora eu vou posicionar eles. Esse aqui vai estar lá em cima, lá no início do nosso ribbon. Então a gente pode até ver aqui, né? Isso, o ribbon aqui em cima, a gente vai colocar ele no translate, por exemplo, 2.5, porque 2.5 não entrou porque foi vírgula, 2.5, porque ele lá em cima, ele vai ajudar a gente a manipular essa parte superior. Aqui a gente deixa um no meio e a gente vai colocar esse de baixo do menos 2.5. Por que eu sei esse valor? É porque o tamanho do nosso NURBS Plane é 5. Então, metade para cima é 2.5 e o inverso também é o contrário, tá bom? Vamos lá, agora a gente precisa criar alguns joints que sejam para ajudar a gente a visualização deles, tá? Então, esse daqui vai ser o end joint. E a gente pode pôr ele um pouquinho aqui para cima, ó, só para a gente identificar, por exemplo, tá? Ajuda a gente só a visualizar. Esse aqui nem é preciso a gente ter esse joint, tá? Mas eu vou criar mesmo assim para a gente ter uma facilidade aqui de observação da rotação do nosso joint superior e inferior, por exemplo, tá? Aqui vai ser end joint. A gente também desce ele aqui com 1, por exemplo, menos 1. E o raio dele um pouquinho menor também, só para a gente não confundir quem são os joints, tá? Então agora com esses joints, a gente vai fazer um setup de locators, para a gente ter um aim constraint de um olhando para o outro
E a gente tem que ter up locators também, que são os locators que a gente faz um apontar para o outro e eles poderem rotacionar. E a gente tem que ter os nossos controles. Então, aí a gente vai fazer, por exemplo, os controles. A gente vem aqui, create. Cadê? Nubs Primitive Circle. A gente pode criar um círculo aqui, que é o nosso controle principal. E a gente vai colocar ele. Eu vou colocar aqui como linear para a gente ver ele rotacionando. E só isso mesmo, tá? Vou deletar o histórico. Vou renomear ele como Ribbon. Esse aqui é o Bottom. Control. Ele vai ter um grupo acima dele, mas antes eu vou fazer os middle e o top, tá bom? A gente precisa de 3 controles nesse caso. Top. Beleza. Então agora a gente vai ter os grupos acima deles. Eles todos têm delete history, então não tem problema. Aí a gente vai renomear. Group. Esse aqui também grupo. Esse aqui também grupo. Perfeito. Então agora a gente vai precisar posicionar eles nos lugares certos. Então esse daqui, o grupo 0 out dele vai lá para 2.5. E o grupo 0 out desse de baixo aqui vai para menos 2.5. Até aí eu acho que está super tranquilo, né? Talvez. Para alguns mais difíceis, se você tiver dúvida, lembre que tem alguns tutoriais no meu blog e no canal do YouTube para você poder fazer uma compreensão mais do rig básico antes de chegar nesse setup que eu considero já avançado, tá bom? Vamos lá, criar alguns locators que vão nos ajudar a fazer o aim constraint. Então esse aqui é o primeiro locator, ele vai ser o Ribbon. Como ele se chama? Middle Aim Lock, que é o locator que vai ter o aim constraint, e ele também vai ter que ter um up lock. Up lock, tá bom? Então para esse daqui vai ter que ter o middle, vai ter o top e também o down, que é o bottom. Top. Um minutinho a gente tenta renomear tudo para não ficar muito cansativo, mas acho que vocês já estão entendendo que isso daqui é um trabalho bem manual. Então vocês me perdoem se estiver um pouco lento, né? Mas eu estou tentando fazer uma coisa que funcione para a gente bem, tá? Bottom. Excelente. Agora esses locators aqui de up, a gente vai transladar eles aqui para essa distância aqui, né? Vamos dizer, sei lá, 1 ou 1.5 ou 2, alguma coisa que esteja fora do nosso range aqui, para que ele esteja sempre no up do nosso aim constraint. Aí agora esse a gente vai posicionar. O middle a gente vai deixar onde ele precisa mesmo. A gente vai criar para o top agora 2.5 aqui nessa translação, ó, que é igual a gente tinha lá mesmo, 2.5, e para o bottom a gente vai ter aqui menos 2.5. Bom, eu acho que isso a gente posicionou. Os nossos locators, a gente vai criar agora a hierarquia funcional para o nosso ribbon. Então, a hierarquia é assim, ó, você tem que ter um grupo do controle, e filho do controle você vai ter os 2 locators. Então, você vai pegar aqui, por exemplo, o top, você vai pôr os 2 locators lá dentro. É a mesma coisa para os outros, ó. Aqui, ó, locator aim, o middle, e os 2 locators para o bottom. Perfeito. Então, olha, eles estão ali. Agora, dentro do aim, a gente vai colocar o nosso joint, que é o joint de driver, que ele está realmente assim, pronto para poder receber o aim constraint que o locator vai dar ele. Então, a gente pega aqui o nosso joint driver de top, coloca ele filho do nosso top aim lock, que é o locator, tá? Isso tudo poderia ser feito também com constraints, algumas coisas assim, mas como o setup do ribbon vai ficar todo escondido, a gente pode fazer isso daqui, que ele vai estar todo dentro do data mesmo, tá? No caso aqui, o controle que está levando, ele é um controle que a gente poderia dizer que ele é temporário, tá? Essas curvas de controle aqui talvez não seriam elas que a gente animaria elas no rig. A gente talvez teria controles no rig que levem esses controles como eles sendo secundários, tá? Mas isso daí fica para um setup que você pode avançar no seu rig, tá? Agora vamos lá.
Agora a gente vai fazer a conexão do aimConstraint entre eles. Por exemplo, a gente tem esse locator aqui no meio, que ele vai fazer o aimConstraint no de cima e no de baixo. Os dois vão fazer apontamentos para ele. E assim vai fazer com que esses dois aqui, se eles moverem, eles vão apontar um para o outro, porque eles estão apontando para o do meio. Tá? Vocês vão entender isso rapidinho. Agora a gente vai precisar fazer assim, ó. O nosso locator de cima, a gente faz assim. Para ele receber o aimConstraint, ele vai receber o aimConstraint do controle de baixo. Então, seleciono o controle de bottom, aí depois seleciono o nosso top aim locator. E a gente tem que criar agora um aimConstraint, que é o constraint aim. Aí, esse aim aqui a gente tem que prestar bastante atenção. Vamos manter o offset para não dar problema. E olha, ele vai apontar, no caso, quem está apontando aqui é o aim do top. O aim do top ele vai apontar com o Y negativo. Então, a gente precisa colocar aqui. O aim dele é o Y negativo. Então, é -1 aqui, que é onde ele vai apontar. Apontou para baixo. Agora, o up locator dele está aqui, ó, no X positivo. Então, sempre os ups locators vão estar em X positivo, porque a gente puxou todos para cá, tá bom? Então, X positivo e o word up type a gente muda de vector para up object. A gente tem que dizer aqui quem é o up locator que vai estar apontando. Então, nesse caso aqui, quem vai apontar o up vai ser esse daqui, ó, ribbon top up locator. Então, vamos lá. Ribbon top up locator. Excelente. Então, agora quando a gente criar, a gente vai ver que esse locator aqui de baixo, o controle aqui de baixo, ele está fazendo com que o locator de cima aponte para ele. Tá vendo? Essa é uma das coisas. Agora a gente vai fazer a mesma coisa para o de baixo. Seleciona o controle de cima, que no caso é o ribbon top group, e ele vai selecionar, por exemplo, o aim do bottom aqui, ó, que é o aim que está lá, que é o locator lá embaixo. Então, agora é o mesmo setup, só que agora quem vai apontar é o X positivo. Então, ó, desculpa, o Y positivo. Então, a gente tem que colocar aqui Y positivo, para ele não flipar. E quem vai ser o up vai ser o bottom aqui, ó. Então, o up vai ser esse aqui, ó, que é o locator bottom, ok? Então, muda aqui o nome. Bottom, apply. Excelente. Então, agora se a gente mudar esse controle de lugar, o outro locator também está apontando para ele e assim funciona direitinho. Até se a gente rotacionar, ó, ele não flipa, ele está sempre com o aim do jeito que a gente precisa, tá? Agora a gente vai fazer para esse do meio. Ah, desculpa, eu acho que eu errei. Deixa eu ver. Eu acho que eu errei. Eu não deveria ter feito isso. Essa é um setup inicial, tá? Que a gente poderia fazer, mas eu acho mais interessante a gente mudar isso daqui, ó, para o do meio levar. Então eu vou refazer esse aimConstraint. Bom que a gente aprende mais um pouquinho. Sempre o do meio. Eu acho que eu vou usar o do meio aqui. O controle do meio vai fazer o de cima. Então aqui, ó, seleciona o controle do meio. Vai levar o aim de cima. Eu acho que vai ser mais interessante. Como já está escrito bottom aqui, eu vou pegar o de baixo primeiro, tá? Bottom, apply. Agora de novo eu vou fazer esse aqui pro locator de cima. Só que aqui é o top. E a gente vai pedir para ele orientar para menos. Isso, aplica. Eu acho que fica mais interessante, ó, porque ele aponta, tá vendo? Isso aqui é uma coisa que a gente precisa fazer para que o nosso locator ele esteja, o nosso ribbon ele esteja fazendo essa curva. Então por isso que eu mudei aqui. Ele vai apontar, os dois vão apontar para o do meio. Eu acho mais simples assim da gente configurar, tá? Aí, se a gente mexer aqui, ó, ele está apontando para o do meio, mas esse daqui, que é o controle do meio, ele ainda está parado. Ele ainda não mexe de lugar. Então, é interessante que ele se posicione sempre no meio do caminho, entre o de cima e o de baixo. Então, como que a gente vai fazer isso? A gente vai selecionar os dois controles, o de cima e o de baixo. E, por último, a gente vai pegar o grupo que está acima do nosso controle do meio. Então, que é o grupo aqui, é o Ribbon Middle Control Group. A gente vai criar um constraint, point constraint. A gente vai manter o offset, aplica. Aí, o que a gente tem? A gente tem agora o controle se posicionando no meio, tá vendo? Excelente. Então, agora a gente já tem controle dos drivers, tudo funcionando direitinho onde a gente precisa. A gente agora tem que fazer com que esses joints aqui que a gente criou de drivers funcionem para alguma coisa nesse nosso sistema, porque até agora a gente tem o nosso Nubs Plane com alguns joints grudados nele por follicles, mas a gente precisa fazer com que esses controles atuem nele. Então, para atuar neles é fácil. A gente vai selecionar esses joints aqui,
que são os joint drivers principais, só os principais, e vai fazer ele esquinar o nosso nubs plane. É a única forma de fazer? Não, mas é a forma que foi originalmente criada assim, tá? Então eu vou mostrar dessa forma. Aqui a gente tem skin, bind skin, e a gente vai pedir aqui um reset, selected joints, close distance, classic, mantém max influence, eu tiro isso daqui sempre, remove eu também tiro, e colorize eu também tiro. Então esse aqui é bom pra gente. O que acontece agora? O nosso ribbon está funcional. Tem algumas coisas ainda para corrigir? Sim, a gente vai corrigir elas agora. Uma delas é isso daqui, ó. Esse locator, ele tem que apontar para alguém. E normalmente a gente faz ele apontar para o top. Aí ele vai estar sempre apontando para o top assim, sabe? A maneira mais fácil de fazer ele apontar é um aim constraint nesse caso. Então pega do ribbon, vai fazer um aim constraint no aim locator. Aí a gente pega aqui constraint aim, aqui a gente vai apontar ele com positivo, isso, e quem vai ser o up locator dele vai ser o middle. Excelente, aplica, olha lá, agora já melhorou bastante aquela deformação que a gente estava lá no meio, tá? Ficou perfeito? Não. Por quê? Porque quando a gente mexer isso daqui, ó, ele vai deformar para um dos lados. Ele não está orientado como deve estar o joint. Se a gente mexer o joint, ele fica orientado, ó. Aqui a gente vai em Object, aí ele orienta, ó. Fica bem mais interessante. Tem algumas coisas que a gente precisa melhorar aqui ainda, que são, quando a gente mexer esse controle, ele vai esquinar direito o nosso joint, tá? Então vamos lá, para esquinar direito, a gente precisa fazer a pintura do skinning. Por quê? Se a gente afastar, por exemplo, ó, ele está espremendo muito no meio e pouco nas laterais, então ele acaba flipando um ao outro. Se eu passar assim, vocês vão entender que eles estão flipando um ao outro. Deixa eu ver se dá para ver aqui pelo CV, né? Tá bom? Dá para ver ali. Agora, a gente vai corrigir o nosso skinning. Para corrigir o skinning é simples. A gente vai simplesmente pintar o skinning. Deixa eu pôr esse aqui do lado, acho que vai ser melhor. Isso. Aqui no meu skinning eu sempre desligo o estilo Pressures, porque eu não gosto, mesmo usando a tablet, tá? Eu não uso estilo Pressure. Aqui o Replace interativo, beleza. Então agora a gente vai pegar o driver do meio. Eu vou pintar ele agora como middle, valor Replace 1. Então ele pegou de todos os joints o valor que precisava. E a gente vai pegar agora o bottom e começar a pintar dele de baixo para cima. Por exemplo, aqui a gente sabe os CVs que tem, né? A gente sabe, vendo aqui no Ctrl Vertex, a gente sabe, ó, tem 1, 2, 3, e esse aqui é o quarto antes de chegar no meio. Então a gente tem que dividir isso daqui. Isso daqui eu já sei a resposta, claro, mas esse aqui tem que ser valor 1, esse aqui é valor 0.85, esse aqui é valor 0.5, esse aqui 1.5. Então isso daqui vai fazer um resultado legal para a gente no nosso pintura de skinning. Eu vou fazer rapidinho. Lembra, tá um no do meio. Aí agora a gente vai distribuir essa informação. A gente vai pegar para o bottom, por exemplo, valor 1 lá embaixo. Eu vou pintar bem pequeno assim, ó. 1 e 1. Aí depois o valor... Na verdade eu vou travar o top, porque o top não precisa contribuir nada aqui. Só do middle que eu vou tirar, tá? Aqui tá valor 1. Total. Valor 1. E agora eu vou pintar valor 0.8. 0.85. Para esses segundos vértices aqui. Agora 0.5. Nossa, estou querendo tomar água. Vou tomar água enquanto eu pinto esse skin. Desculpa. E agora valor 1.5. Nesse finalzinho aqui, ó, tá? Que aí vai dar 1.5 para o de baixo e 0.85 para o do meio, tá? E agora a gente tem que fazer o inverso ali, ó. A gente vai travar o bottom e subir o top. E agora o top ele vai ter 1.5 aqui no meio. Ele vai ter 0.5 aqui, esse da linha. Vai ter 0.85,
que é aqui o antes de chegar no final, e no final ele vai ter valor 1. Pronto, valor total agora. Perfeito. Então agora a gente vai ver que o nosso ribbon ele está bem organizado aqui, ó, para ele distribuir bem esse peso que a gente tem de um joint no outro, tá? Então aqui está feito o nosso setup de ribbon e vocês podem ver que agora a gente transladar o nosso controle, ó, ele fica bonitinho, tá? Eu ainda não gosto dessa orientação que ele tem para o top. Eu acho que a orientação dele deveria ser distribuída. Então eu acho que ele deveria ter uma coisa mais ou menos assim, ó, que a distribuição dele ficaria boa e o joint ainda olharia, por exemplo, esse joint aqui poderia. Agora eu já estou alterando um pouco as coisas, vocês já estão vendo coisas assim, da minha opinião, assim, tá? Então, o ribbon vocês já viram como que cria, você tem que criar um setup assim, ó, que o NURBS Plane leva os nossos controles e olha, os controles deformam a curva, porque a gente tem joints ali, e essa curva deformada a gente vai aplicar esses joints aqui como skinning no nosso geometria final. Então a gente teria que ter uma geometria final para esses joints que estão sendo levados pelo ribbon serem esquinando, eles vão influenciar nossa geometria final, tá bom? Vamos lá, aqui o que eu poderia melhorar, por exemplo, nesse sistema que eu acho legal, seria esse aqui, se fizer um aim constraint também com esse de cima, a gente pode fazer aqui também uma coisa de aim constraint, nesse caso aqui é negativo, e esse aqui é para o top, aplica, e esse aqui é a mesma coisa para o de baixo, caso a gente queira colocar um bottom, e vocês vão ver que esse aqui é um hack que a gente pode criar para que quando a gente mover o nosso controle, olha lá como a curva fica muito mais bonitinha. Então esse daqui seria um driver que ele poderia atuar no rig, mas quem controlaria mesmo seria esse joint. Então ele ficaria super bonitinho, olha, ele faz a curva bem direitinha como a gente espera num sistema de ribbon bem distribuído, tá? Então esse aqui é um tipo de hack que a gente pode fazer, se quiser criar um grupo acima dele e fazer uma orientação para ele, eu acho que é super interessante. Aí eu vou deixar para vocês desenvolverem um pouco mais essas coisas que vocês podem melhorar no rig de vocês, tá? Agora eu vou quebrar esse rig todo e mostrar para vocês um outro setup que a gente pode ter. Por exemplo, eu venho aqui e deleto esse skin cluster, então edit, delete node. Aí agora a gente não tem mais o skin cluster e esses joints de driver aqui eu nem precisaria deles. A gente poderia fazer um sistema bem mais simples, caso você queira fazer alguma coisa mais simples. Então a gente pode deletar, por exemplo, os nossos locators, aqui, e vai deletar os nossos joints de driver, tá? Então a gente voltou para o sistema simples, onde a gente tem os nossos, como se diz, os nossos joints aqui, né? Não estão sendo influenciados pelos nossos controles. O que a gente pode criar agora? A gente pode fazer uma coisa aqui, ó, interessante. A gente pode criar aqui um cluster, deforma cluster. A gente pode criar um cluster nesse daqui do meio também, G, e um cluster aqui embaixo, tá? G. Então agora com esses clusters, a gente vai levar esses clusters. Esse aqui é o cluster top. Então, top cluster. Opa, desculpa. Top, aí depois tem um middle. Isso aqui a gente está fazendo explorações, viu, pessoal? A gente está simplesmente assim desenvolvendo um pouco mais as ideias, porque agora vocês já viram como cria um sistema de ribbon. Vocês vão ver essas ideias aqui e vão ver, olha, é interessante fazer isso, é interessante fazer aquela outra coisa, e assim sucessivamente. O que a gente tem nesses clusters? A gente tem, ó, deformações do nosso ribbon através do cluster. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode vir aqui e pedir assim, ó, eu quero que o controle leve o cluster. Então, esse controle top, ele vai levar o cluster, aqui, ó, vai levar o cluster de constraint parent, por exemplo, tá? E também aqui o middle constraint parent e também o ribbon bottom constraint parent. O que a gente tem? Nossos controles levando um ribbon super ultra simples, super facinho de ser trabalhado, tá?
E isso daí ajuda a gente, às vezes, se quiser fazer um sistema só para dar um balanço no meio de uma cadeia de FK, por exemplo, você consegue dessa maneira, tá? Ele fica perfeito? Não. Ele ainda precisa ajustar muitas coisas, precisa. Ele precisaria, por exemplo, apontar um para o outro, então vou fazer isso agora. A gente pode pegar, por exemplo, aqui esse e esse, fazerem um Orient Constraint aqui nesse controle do meio, por exemplo, ó. Aqui, Constraint Orient, a gente mantém Offset, Apply. Aí, com isso, a gente consegue, por exemplo, vir aqui, rotacionar um pouquinho, e ele vai estar sempre orientado da maneira que a gente precisa, sabe? Então, existem formas e formas de fazer o nosso rig com ribbons. Então, essa aqui é uma maneira. Eu vou mostrar para vocês agora aplicações disso, porque até agora a gente viu só como cria o setup. E a gente tem um script, vou iniciar uma nova cena aqui, que vai ajudar a gente a criar rapidamente os nossos setups de... Deixa eu mudar esse background. Ok. A gente vai criar aqui no DP Auto Rig System. É um script de automatização do sistema de rigging. A gente tem a aplicação de ribbon em dois tipos de módulos aqui. A gente tem um módulo da espinha e o módulo do membro, tá? Eu vou mudar para inglês. Acho mais fácil para mim, eu sou mais acostumado com ele em inglês, tá? Então vamos lá. Aqui a gente tem um módulo de spine, tá? Vou criar um módulo de spine aqui e vou rigar ele. Então ele vai rigar para a gente uma spine e vocês vão ver que a spine, ela que cria aqui atualmente, ela tem um ribbon embutido. Olha, aqueles mesmos controles que eu mostrei para vocês. Eles têm clusters que estão levando o nosso NURBS plane. Agora eu vou mostrar para vocês tudo aqui, ó. Display Show All. Isso, agora ele vai mostrar aqui, ó. Tem até um nosso NURBS plane ali, tá vendo? Ó? A gente pode procurar onde que eles estão aqui, ó. Nosso NURBS plane está aqui. Eu vou tirar ele de template, que acho que está no transform. Display template. Aqui, ó. É aquele ali o nosso NURBS plane. Nesse caso é um NURBS plane até de tá vendo ali, ó? Poucas subdivisões, tá vendo no NURBS plane? Quando criou esse NURBS plane, tá? Aí a gente tem isso daqui, ó. O nosso controle de cima levando o de baixo, quando esse aqui orienta, o outro também orienta, tá vendo? Ó? É o mesmo sistema que eu mostrei para vocês. Isso aqui a gente utiliza no DP Auto Rig System. É um script super profissional. Muitos animadores estão acostumados a trabalhar com esse tipo de setup, tá vendo? E atualmente a gente ainda adicionou aqui o IKFK para ela. A gente pode também atuar aqui por cima do ribbon, ó, um controle de FK, tá? Então, a cintura aqui do caso do personagem poderia estar livre para ele poder balançar, rebolar e também ter o FK. Então, isso aqui é uma implementação recente que a gente fez, mas no fundo a gente tem o ribbon ali, ó, sendo levado por aqueles tipos de controles que eu mostrei para vocês, ó. Tá? É só a gente fazer a configuração. Se quiser utilizar o DP Auto Rig System para estudar esse sistema, é interessante. Ou antes de passar para outro exemplo, eu vou mostrar para vocês aqui o que é que a gente tem de interessante para deixar mais leve esse ribbon, que é isso daqui, ó. Vamos lá, eu vou abrir o Node Editor e aqui tem o NURBS plane. Vamos ver se a gente pelo NURBS plane encontra o que eu quero mostrar, ó. O NURBS plane, ele recebe aqui alguns clusters e ele recebe esse tipo de node aqui, ó. Esse node é o que eu queria mostrar para vocês, que ele funciona. Então deixa eu ver se aqui ele consegue simplificar, ó. Simplificou. O que esse NURBS, esse node é? Esse node é um Point on Surface Info, tá? O que esse Point on Surface Info faz? Ele encontra um ponto no NURBS plane. Então, porque aqui, ó, aqui o NURBS plane, se você for ver, a gente pega a informação dele de World Space 0, tá? E isso entra no nosso node de Point on Surface, ele entra como Input Surface. E a saída dele aqui, por exemplo, ó, que a gente tem na posição, ele vai entrar para a gente aqui como... aqui ele está ainda conectado no Aim Constraint, tem umas outras conexões para o Aim Constraint, tá? Mas eu quero mostrar para vocês aqui, ó, que a gente simplificou para encontrar essa posição aqui, ó, tá? Essa posição aqui é a translação exatamente que entra na nossa translação desse grupo. Quem é esse grupo, Danilo? Aqui, ó. Esse grupo
é exatamente o grupo que a gente precisa para fazer a translação de um objeto por exemplo, em um plano, tá? Nesse caso aqui, ó, o Point on Surface, você cria ele assim, ó. Vou até mostrar para vocês rapidamente, ó. Você vai pedir Point on Surface Info. É esse daqui que é o Node, tá? Quando você cria ele, aí eu vou abrir ele aqui, ó. Aqui, tá? Quando você cria ele, você tem que dar para ele aquela informação da matriz lá de nubs. Então você pode pegar esse cara e adicionar ele aqui para dar a matriz para ele, que é isso aqui, ó, isso que eu estou falando, ó. Você vai pegar o nubs plane shape e vai sair do world space 0 e vai entrar aqui no input surface, tá? Vou fazer isso aqui agora. Nubs plane aqui, a gente vai dar a saída dele, que é aqui o world space 0, aí você vai entrar no input ali, ó. Ele vai pedir qual que você quer o input surface. Aí a saída dele, você vai pedir aonde que você quer conectar ele nessa superfície, porque agora a gente tem uma leitura da nossa superfície. Aí a gente quer conectar alguma coisa. Eu vou criar um locator aqui só para vocês entenderem, porque senão fica muito abstrato, tá? Então esse locator eu quero conectar ele em algum lugar. Então vem aqui, deixa eu limpar essa cena aqui, né? Só um minutinho. Aqui, ó, tem um locator, tem um point on surface que está sendo lido aqui do nosso ribbon, que é o nosso nubs plane, tá? Então, a saída desse cara aqui, a gente pega a posição dele aqui, ó, 3, result dele position, a gente vai conectar no translate desse nosso locator, aí vocês vão entender. Aqui também translate, ó, position, translate, tá? Só conectou. Aí, agora fica fácil da gente, por exemplo, pedir aqui no attribute editor dele, ele tem duas coordenadas, olha que legal. Ele tem o U e o V. Aqui é a mesma coisa da informação do nosso follicle, só que o follicle, o cálculo dele é muito mais pesado do que o Point on Surface Info, pelo menos pelos testes que eu fiz. Eu posso estar enganado, mas eu já vi que a performance do rig melhora muito mais quando a gente utiliza Point on Surface Info. No caso da Spine, eu mudei para Point on Surface Info para esse sistema acontecer mais leve. Depois a gente ainda tem os do braço que eu vou mostrar, que ainda utilizam follicles, tá? E se você quiser avançar ainda um super, você pode, ao invés de utilizar isso tudo, você pode utilizar a decomposição de matriz, mas aí exige um pouco mais de conhecimento, é muito complexo, eu não acho trivial para poder apresentar assim, tá? Precisaria de um pouco mais de estudo, até mesmo para eu aprender e fazer um sistema bem estável e mostrar para vocês, mas já tem outros riggers avançados, experientes, que estão desenvolvendo isso, está ficando super legal, assim, os ribbons, entre aspas, ribbons, mas sem utilizar follicles, tá bom? Aqui a gente tem o U e o V aqui, ó, que eu mostrei para vocês. Então, o U é basicamente de um lado para o outro que ele pode ir, ó, vai de um lado para o outro. Aqui a gente deixa no meio, aqui 0,5, fica bom. E a gente sobe aqui, ó, do 0 até o 1. Quando ele chega no 1 é o top, quando ele está no 0 é o bottom. Quando ele está no ponto 5, olha, ficou fácil. Ele grudou ali na nossa geometria. Eu vou pôr um pouquinho para cima do ponto 5, para vocês entenderem que agora a gente pode deformar o nosso nubs e ele está grudado lá por causa desse node Point on Surface Info, tá bom? Então, isso são coisas que a gente pode melhorar e aperfeiçoar o nosso setup para o caso da nossa coluna. Eu vou mostrar aqui de novo, então, um outro setup. Depois vocês podem estudar o que vocês quiserem aí. Esse código é aberto, esse script é gratuito, então vocês podem testar aí para aprender, tá? Aqui, ó, o limb, ele também cria, eu vou criar aqui como arm. Ele também cria ribbons nele. Então a aplicação do ribbon aqui é assim, eu vou criar o rig dele e ele vai gerar para a gente duas cadeias de ribbon. Isso aqui é interessante, ó. A gente tem uma cadeia de ribbon aqui, então vou tirar esse grade só para ver melhor. Aqui, ó, a gente tem essa cadeia de ribbon, tá? E a gente também tem essa cadeia de ribbon aqui, ó. Viu? Então, quando a gente vai fazer um setup de ribbon, a gente sempre utiliza no braço dois ribbons. Por quê? Porque um vai fazer o braço em si e o outro vai fazer o antebraço. Assim ajuda a gente a ter controle da curva que a gente quer que ele faça, tá vendo? Porque o ribbon são esses joints que estão aqui seguindo. Olha que interessante. Os joints estão ali, mas a nossa cadeia do nosso rig, ela
comporta também aqui, por exemplo, ó, o IK Setup e o FK Setup. Se a gente vier aqui no Option Control, mudar, por exemplo, para IK FK, ó, olha o que acontece. O nosso joint, o nosso setup de FK continua funcionando direitinho, tá vendo? Ó? O nosso FK. E, ao mesmo tempo, o nosso IK também funciona. Então, o ribbon, ele vai sempre ser alguma coisa que a gente vai colocar como posterior o IK e o FK. Então, a gente continua tendo no nosso setup IK, FK e o joint de skinning, que ele está ali, ó. O joint de skinning tradicional, que é esse daqui, que é o que vai seguir o IK e o FK, tá? Mas agora, esse joint esquinado aqui, que é o tradicional de saída do resultado do braço, é que a gente vai fazer com que ele leve o nosso setup de ribbon. Então, no caso aqui, eu vou mostrar agora para vocês. Ó. Se a gente mostrar aqui em Display Show All, Display, porque olha ali, ó, a gente vai querer ver onde estão esses joints aqui, ó, tá? Então, eu vou mostrar aqui, ó, eles estão aqui, tá? Então, eu vou mostrar aqui, por exemplo, o Display Show All, ele vai mostrar todos esses grupos que estão em Hide. Vocês vão ver, ó, Display Show All. Excelente. Agora a gente consegue ver aqui, ó, nós temos os ribbons ali, ó, que estão sendo levados por esse controle. Ó. Não se assustem, são muitas coisas que estão aqui já aplicadas, mas é o mesmo setup que a gente viu ali, ó. A gente tem um controle no meio que ele leva os nossos joints. Esses joints, nesse caso, eles estão sendo levados pelos follicles, que poderiam ser um node de atachar, né, nosso que a gente utilizou. A gente tem os controles drivers, olha aqui, ó, esse aqui é um controle driver que eu tinha mostrado para vocês. E a gente também tem joints, que são os joints de driver, deixa eu mostrar aqui também, ó. Eles apontando aqui, tá vendo? Ó? É o mesmo setup que a gente fez lá, ó, o end e o top, ó, tá vendo? Então, esse setup funciona tanto com IK quanto FK. E aí o nosso ribbon ele vai funcionar assim, ó. Você tem a cadeia IK, FK, você pode pôr a curva do jeito que você quiser. E você pode escolher IK, FK, mas ele segue, ó. Todo esse setup ele segue o IK ou o FK, tá vendo? Então, independente de qual que ele esteja utilizando, ele vai levar o antebraço, vai levar um setup de ribbon e o braço vai levar um outro setup de ribbon, tá? Então, isso daqui é uma aplicação que a gente pode ter no nosso sistema, tá? Tem algumas limitações? Sim, tem muitas limitações. A gente ainda tem muita coisa para melhorar em todos os sistemas de ribbon, pode melhorar alguma coisa. Mas esse daqui funciona super bem e está super estável da maneira que os animadores precisam que ele funcione. Quando a gente deixa assim, ó, a gente tem um braço sem a marca do cotovelo, tá? Agora, a gente ainda poderia aplicar no nosso rig esse controle aqui, ó, que é um controle que fica entre os dois ribbon systems, que é o que? É um controle que a gente chama ele de offset. Esse controle ele faz com que pegue o bottom de um dos ribbons e o top do outro ribbon. Ó. Então ele faz assim, ó. Ou seja, ele muda a posição do cotovelo. Ó. Então isso daqui é um setup onde a gente consegue mudar a posição do cotovelo. Tá? É o mesmo setup que a gente usa nos nossos rigs, só que ninguém está sabendo que está isso tudo aqui acontecendo embaixo, né, do nosso trabalho. Tá? Além disso, você ainda pode setar a configuração de orientação desses joints aqui, do top e do bottom, para eles terem isso daqui, que é, por exemplo, auto bend, que é quando você faz ele ficar 1 e o ribbon ele nunca vai ter a marca do cotovelo, mesmo que ele esteja em 0, ele vai sempre dobrar redondinho, ó, tá vendo? Ele nunca vai dobrar como se fosse a marca com um cotovelo marcado ou um joelho marcado. Ele vai sempre fazer aquela torção, porque a gente setou a orientação aqui para esses nossos joints superiores de drivers para que eles orientem de acordo com esse controle, que é o controle de offset. Então, eles vão orientar sempre apontando para cá, sempre apontando para lá, de acordo com essa intensidade que está sendo aplicada neles, tá? Então, isso daí é o setup para o braço. Lembra que ele respeita tudo que é IK-FK. Então, se você tiver um IK-FK Blend, ele vai funcionar porque o ribbon está depois. E se você tiver um IK-FK Snap, também é a mesma coisa que o IK-FK Snap vai trabalhar nos joints do arm, shoulder, wrist.
No caso do ribbon, ele é posterior, tá? Eu vou mostrar um exemplo agora para vocês, para a gente poder finalizar, porque também está ficando bem longo esse vídeo, né? Desculpa, tá? Aqui a gente tem um personagem que eu criei, ele é gratuito se você quiser fazer o download dele para estudar também. Ele é um personagem que é o Ace, tá? Ele tem no site do Animation Critic, que é um grande amigo meu que me ajudou a fazer muitas melhorias nesse tutorial, que é o Eric Lezar. Ele foi meu diretor de animação na Squeeze Studio Animation. Ele criou esse site para poder fazer reviews de animações para quem quiser contratar o serviço dele. Então ele tem muita experiência. Ele foi 9 anos diretor da DreamWorks, então assim, e ele como diretor de animação é um cara muito experiente. Então ele ajudou muito nisso e esse personagem é dele, tá? Aqui nesse caso a gente vai ver a aplicação nesse personagem que você também podem estudar como foi feito. Ele é um pouco mais antigo do que o AutoRig atual. Muitas coisas já foram melhoradas nesse sistema, mas é um bom exemplo. Se vocês quiserem acessar, vai lá em www.animationcritic.com. Aí vocês vão encontrar... Vamos lá, aqui é a aplicação. A gente tem um controle no meio aqui, que é aquele que eu acabei de mostrar para vocês, ó, que ele faz esse movimento nos ribbons. E aqui a gente tem os controles de cada um dos módulos de ribbon. A mesma coisa aplicando quando a gente tem um personagem e a gente quer o autoband dele. A gente tem... nessa época nem tinha autoband, tá vendo? Tudo bem. Desculpa, falha nossa, esse rig é um pouco mais antigo, não tinha dessa função no AutoRig, tá? Mas vamos lá, o que a gente vai ver aqui? A gente vai ver os nossos setups de Blend Shapes. Eu vou dar um hide. Aqui a gente vai ver o setup de ribbon. Vamos lá. Aqui eu tenho que encontrar onde que está o spine. O módulo de spine está aqui. Então, ó, aqui a gente tem o spine, que é ali, ó. A gente for ver, está aqui, tá? E eu vou encontrar o left arm. Só um minutinho. Eu não quero dar um show wall aqui, senão pode ser que fique muita coisa realmente na tela, né? Aqui, ó, o left arm está aqui. Então a gente abre ele. Se tiver ribbon aí, ele vai aparecer. Aqui, ó, excelente, tá? E a gente vai também no static group. Vou tentar ser mais rápido aqui. Left arm. Aqui tem mais ribbons também, ó. Tá vendo? Os follicles estão aqui. A gente vai estudar isso daqui agora, ó. Os follicles, etc, tá? E também o spine. Vamos ver se a gente encontra aqui o spine igual a gente tem ali. O spine, excelente, tá? Ah, Danilo, o que é esse número aqui na sua spine? Esse daqui é um ArcLand que a gente fez na spine para encontrar o tamanho dela. Que no caso é só um ArcLand para o nosso NURBS Plane, e esse ArcLand ele vai ser uma medida de distância para a gente saber se a gente vai aplicar ou não o stretch. Então o ribbon também a gente pode aplicar o stretch através do cálculo do tamanho do nosso NURBS Plane, tá? É um node de ArcLand, se vocês quiserem pesquisar depois é interessante, mas ficaria para uma próxima aula, por exemplo, de vídeo sobre stretch. Mas o stretch também já é uma matéria do nosso curso de rigging aprendiz online que eu acho que funciona bem para a gente aprender. Olha lá, aqui é o nosso ribbon, ele está aplicado ali, ó, e aqui a gente vê que é o mesmo setup que eu mostrei para vocês agora há pouco. E aqui a gente tem para a coluna, olha ali, ó, mesma coisa no meio, tá vendo? Um cluster levando, ó, e a coluna aqui, ó, tá bom? Esse é o nosso setup. Eu vou mostrar aqui como que fica a geometria. Olha lá. A geometria está sendo esquinada pelos joints do ribbon. Ó. Mesmo o setup acontecendo com drivers, com clusters, com essas coisas, não tem problema. Aqui a gente consegue fazer o volume variation, ó, que é quando eles aproximam, a gente calcula aqui a distância que tem, o tamanho que tem esse nosso ribbon, e a gente aumenta na escala do nosso personagem ou estica caso a gente precise fazer o stretch, tá? O volume variation, isso daí. Aqui, vocês podem ver as duas, né, vamos dizer, dois setups de ribbon. Acho que eu não vou ficar perdendo muito tempo nisso, eu vou só mostrar para vocês o resultado final, que é muito importante a gente ver. Que no nosso personagem aqui, ó, a gente tem a pintura de skinning dessa maneira, olha.
a gente vai ter... Para o braço, ele começa com a clavícula, tá? E a gente tem aqui, olha que interessante. A clavícula normal, FK simples, tá? Aí depois a gente começa a sair dessa cadeia. A gente vai para a cadeia, por exemplo, do left arm 1. Olha aqui, ó, que é o primeiro ribbon, ó. O primeiro ribbon que está grudado é o joint ribbon que está grudado no NURBS plane. Ele que esquina a geometria final. Aqui a mesma coisa, o segundo, o terceiro, o quarto e assim sucessivamente. Aqui já passou do 6 até o 10, aí já é a segunda cadeia de NURBS plane, que é o segundo sistema de setup de ribbon aqui. Então vai para o 7, 8, aí vai para o 10, que é o último aqui, e por último vai o wrist, que é o punho. Então, olha lá, se a gente for ver, ele está funcionando direitinho como a gente precisa, porque ele dobra e tudo mais, e o skinning não vem mais do nosso amigo, vamos dizer, do antigo braço, cotovelo e punho, tá? A gente dividiu ele nesses joints, que fazem um sistema que a gente muitas vezes chama de twist bone, mas isso fica para uma outra circunstância que a gente também já está passando muito do nosso tempo. E eu espero que com isso vocês consigam avançar os rigs de vocês para que tenham esse tipo de setup que eu considero bem avançado, mas que ajuda muito a gente a poder deixar o nosso rig cada vez melhor na medida do possível, tá? Então, podem, por favor, melhorar isso que eu mostrei para vocês. Isso não é a única forma de fazer, é a maneira que eu aprendi a fazer e consigo fazer. Tem outras maneiras que talvez sejam mais fáceis, outras mais difíceis, umas mais complexas, outras mais simples, mas fiquem à vontade de desenvolver de vocês que funcione bem para atender ao projeto que vocês estiverem trabalhando, tá? Então, muito obrigado pela paciência. Desculpa o vídeo tão longo, mas é um assunto que todos me pedem e eu acho que vale a pena a gente ver ele com bastante carinho, tá bom? Espero que tenham gostado disso aí. Muito obrigado, valeu!